A burguesia americana não precisava atravessar os mares para estender o seu império. Tinha um continente para si. Intensificaram expedições contra os países da América Central, toleradas, se não apoiadas pelo governo de Washington. A política exterior dos Estados Unidos seguia o caminho da provocação, como no caso com o México em 1845, para criar situações de guerra que lhes possibilitassem novas anexações. Foi nesse clima que as atenções dos Estados Unidos novamente se voltaram para o rio Amazonas. Em 1826, uma companhia estadunidense despachara para o Amazonas um barco a vapor. O Amazon levou carta de José Silvestre Rebelo, encarregado de negócios em Washington, mas o governo do Império do Brasil não lhe permitiu que ultrapassasse o Porto do Pará e seguisse rio acima. A atitude do Império do Brasil deu margem para que a companhia reclamasse, através do Departamento do Estado, uma indenização de $150 mil. O William Tudor, representante estadunidense, apresentou a reivindicação em ofício de 5 de fevereiro de 1829, aproveitando a oportunidade para sugerir o estabelecimento de uma linha de vapores no Amazonas e a sua abertura à exploração científica. Silvestre Rebelo, encarregado de negócios do Brasil nos Estados Unidos, negou a assinatura do contrato com a companhia. A questão invernou até 17 de novembro de 1845, quando Henry Wise, ministro no Rio de Janeiro, renovou o pedido de indenização. O problema até aí se limitou à diplomacia. Coube ao tenente Matthew Fontaine Maury, porém, agitar na imprensa e nas convenções dos Estados Unidos o interesse pela Amazônia. Maury queria que os estadunidenses colonizassem o norte do Brasil, transplantando para o Vale do Amazonas parte da população negra dos Estados Unidos. Inexoráveis riquezas que Maury apontava no Amazonas despertavam a cobiça dos estadunidenses. A sua abertura à navegação, proibida pelo Império do Brasil, constituía o ponto de partida para a campanha, que se avolumava e se desenvolvia dentro do espírito expansionista do Destino Manifesto. Maury considerava a navegação naquele rio tão importante para os Estados Unidos quanto a construção da estrada de ferro que ligaria o Atlântico ao Pacífico. Escreveu inúmeros artigos sob o pseudônimo de Inca, depois reuniu-os sob o título de The Amazon and the Atlantic Slopes of South America. Mobilizaram-se escravistas, armadores, comerciantes e filibusteiros pela política de comércio e no interesse da ciência, conforme argumentos de Maury. O Império do Brasil resistia. A provocação tinha, evidentemente, cobertura do governo estadunidense. O Departamento de Estado desfechou a ofensiva a fim de forçar o Império do Brasil à abertura do Amazonas. Mobilizou para sua causa os países ribeirinhos, particularmente Peru e Bolívia, através de uma série de intrigas e manobras. O Departamento de Guerra e da Marinha apoiaram o projeto da esquadra estadunidense estacionada em Valparaíso. Alegou-se como pretexto o interesse da ciência. Maury falava em revolucionar e republicanizar e anglo-saxonizar aquele vale, constituindo a República Amazônica. Em 1849, logo que as ideias de Maury apareceram nos Estados Unidos, Sérgio Teixeira de Macedo, representante do Império do Brasil naquele país, advertiu Paulinho José Soares de Souza, ministro dos Negócios Estrangeiros, que a franqueza de navegação do Amazonas iria abrir a porta à formação de estabelecimentos estadunidenses, a uma grande imigração deles e, por consequente, à manobra com que se verificou a usurpação do Texas. Macedo, aliás, defendia a abertura do Amazonas, mas receava que os estadunidenses, pelo seu espírito, tentassem a curto prazo manobras agressivas contra o Brasil. Ele não acreditava que houvesse um só país civilizado onde a ideia de provocação e de guerras seja tão popular como nos Estados Unidos.
Macedo temia a possibilidade de que os Estados Unidos se estendessem à Venezuela, Nova Granada, Colômbia, Equador e se tornassem limítrofes do Brasil. A partir daí seria difícil contê-los. O substituto de Macedo, representante do Império do Brasil nos Estados Unidos, também acreditava que os interesses dos Estados Unidos não tinham apenas caráter científico, e sim ideias expansionistas, através da Companhia Estadunidense e os seus escravos às margens do Amazonas. Outros políticos brasileiros acreditavam que mais cedo ou mais tarde o Brasil se veria em graves embaraços com os Estados Unidos por causa da Amazônia, e não por meios legais. Acreditavam que o mesmo ocorrido no Texas, Califórnia, Novo México, Panamá e Nicarágua poderia ocorrer com o Amazonas, caso abrisse a navegação dos Estados Unidos. O governo brasileiro julgava que, se os estadunidenses fossem repelidos, os argumentos de Washington seriam mais agressivos. Os Estados Unidos, no entanto, negavam em 1851 que o país tivesse ideia de usurpar ou conquistar a Amazônia. A tentativa de introduzir na Amazônia cidadãos estadunidenses datava de 1848. Naquele tempo, foi proposto a imigração de 20 mil pessoas que se localizariam no Pará. Em 1852, um influente político estadunidense pretendeu fixar seus escravos às margens do Amazonas e, em 1853, outro cidadão estadunidense apareceu com o plano de naturalizar-se brasileiro e levar 500 pessoas para aquela região. Maury fundou uma companhia para colonizar a Amazônia e várias expedições se organizaram com um apoio velado ou aberto do governo estadunidense. Os estadunidenses se preparavam por todos os meios para forçar a sua abertura. Uma carta do tenente Maury à Convenção de Mênfis e publicada pelo Correio Mercantil não dava margem a dúvidas. Embora sugerisse a persuasão diplomática, ele mesmo acreditava no uso da força contra o Brasil. Comparava-se o Amazonas ao oceano e daí se deduzia que os barcos estadunidenses podiam navegá-lo no exercício de um direito natural. Se o Império do Brasil cedesse, temendo as ameaças, grupos de estadunidenses imigrariam para as margens e fomentariam o separatismo, tal como ocorreu no Texas e na Califórnia. Mas, se o Império insistisse no fechamento à navegação, resta-lhe-ia a alternativa de reclamar pelas armas. Os Estados Unidos estavam empenhados a todos os esforços para garantir aos cidadãos dos Estados Unidos o livre trânsito no Amazonas. Estavam dispostos a obtê-lo de qualquer forma. O Império do Brasil não se intimidou. Sabia que o maior perigo não estava numa intervenção direta dos Estados Unidos, mas numa infiltração de seus elementos, caso permitisse o livre trânsito no Amazonas. Os estadunidenses imigrariam com seus escravos para a província do Pará e, como aconteceu no Texas e na Califórnia, estimulariam as tendências separatistas como primeiro passo para a anexação. Maury sustentava que era mais fácil governar a Amazônia de Nova York do que do Rio de Janeiro devido à facilidade de comunicação marítima com Belém. O Pará achava-se infinitamente mais próximo dos Estados Unidos. Seu comércio com aquele país era então bastante intenso, superado apenas pelo Rio de Janeiro. A goma elástica ou borracha, cuja exploração começara havia poucos anos, contribuía para o incremento deste intercâmbio. Seu consumo crescia nos Estados Unidos todos os anos, à variadíssima aplicação industrial que se encontrava. Muitos estadunidenses já trabalhavam àquele tempo no comércio do Pará, em conexão com o porto de Nova York, dedicando-se principalmente à exportação da borracha. A resistência do Império do Brasil para abrir a navegação aos estadunidenses impopularizava o governo. O mesmo acontecia nas repúblicas banhadas pela bacia do Amazonas. Responsabilizava-se o seu fechamento pelo atraso da região.
O governo do Império tinha consciência da situação que tornava a Amazônia ainda mais vulnerável à conquista pelos Estados Unidos, tal como fizeram com o Peru na Ilha dos Lobos. Por isso, quando o governo do Império ortogou a Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, o monopólio da navegação no Amazonas, acrescentou uma cláusula que o obrigava a estabelecer colônias com imigrantes oriundos da Europa. O governo do Império defendia o ponto de vista de que os países ribeirinhos tinham o direito à navegação no Amazonas, conforme as convenções que se firmassem. Não duvidaria de facilitá-la, porém, a algumas companhias estadunidenses, como declarou o ministro Soares de Souza, se não tivesse de temer da avidez e do espírito aventureiro e usurpador desses senhores. Permitir aos estadunidenses a navegação do Amazonas nas atuais circunstâncias seria a perda da província do Pará em menos de 10 anos. O governo do Brasil, se não concedia aos estadunidenses o direito de navegar o Amazonas, muito menos permitiria que eles imigrassem para aquela região a impulso expansionista do Destino Manifesto. Houveram expedições para penetrar no Amazonas sem sucesso. O entusiasmo pelo Amazonas arrefecera. O interesse pela sua exploração associara no Destino Manifesto armadores, negociantes, industriais e escravistas. Mas, se a cada nova anexação possibilitava o avanço da indústria com a construção de estradas de ferro, produção de equipamentos agrícolas e etc., aumentava também o poder dos plantadores da oligarquia escravista. Tornava-se impossível a coexistência das duas estruturas. As condições internas que provocariam a secessão de 1861 afastaram os Estados Unidos momentaneamente da Amazônia. O caso do Amazonas desencadeou efetivamente o primeiro movimento anti-estadunidense no Brasil. O professor Louis Agassiz conseguiu em 1866 a autorização para entrar no Amazonas em caráter científico e em 7 de dezembro de 1866, Dom Pedro II assinou o decreto que o franqueava à navegação. Os estadunidenses nunca tiraram os olhos da Amazônia. Entre 1927 e até 1935, o estadunidense Henry Ford aproveitou um estudo feito havia 4 anos pelo governo dos Estados Unidos sobre a possibilidade de obter látex no Brasil e resolveu criar um braço amazônico para sua companhia. Os carros da linha de produção exigiam pneus e diversas outras peças feitas de borracha. Em 1928, comprou do governo brasileiro uma área no estado do Pará, às margens do rio Tapajós. O local era chamado Boa Vista e ficou conhecido como Fordlândia. Obviamente, tal projeto carregava em si a própria vontade incoercível dos Estados Unidos conquistarem a Amazônia. O site Le Monde Diplomatique Brasil observou que a imprensa estadunidense romantizara o projeto. Era a velha megalomania dos Estados Unidos. O negócio parecia então como um combate entre energia torrencial do capitalismo estadunidense do início do século XX, encarnado por Henry Ford, e um mundo ancestral que ninguém até então tinha conseguido conquistar, simbolizado pela majestade imutável do rio Amazonas. Para a revista Time, 24 de outubro de 1927, não havia nenhuma dúvida de que Ford otimizaria sua produção de borracha a cada ano, até a completa industrialização de toda a floresta, para a grande felicidade das tribos amazonenses. Em breve, os índios negro-armados de pesadas lâminas vão cortar, nivelando suas palhoças de outros tempos para facilitar a fabricação de limpadores de vidros, tapetes e pneumáticos. Segundo o Washington Post, Ford levaria à floresta a magia do homem branco, a fim de cultivar não somente a borracha, mas os seringueiros em si mesmos. 12 de agosto de 1931.
Pois é, para eles seria um bem a nós, um favor. Querem nos roubar e acham que isso é progresso. Marcada por sucessão de erros, o projeto não vingou.